Ano passado eu gastei mais ou menos 6 meses em algo que podia se chamar projeto psicológico. Estive procurando no jornal local anúncios de emprego e achei um convidando pessoas criativas que estivessem procurando por um dinheiro fácil. Bem, a partir do momento em que aquele era o único para o qual eu estava relativamente qualificado, liguei para o número do anúncio e arrumei uma entrevista. Me disseram que tudo o que eu precisava fazer era ficar parado, sentado em uma sala, sozinho, com sensores colocados em minha cabeça para ler a atividade cerebral, e enquanto eu estivesse lá, eu visualizaria uma duplicata de mim mesmo que eles chamaram de minha tulpa. Parecia bem fácil, eu concordei quando disseram quanto iam me pagar. No dia seguinte, comecei. Me levaram para uma sala simples com uma cama e colocaram sensores na minha cabeça, sensores que estavam ligados a uma pequena caixa preta em uma mesinha ao meu lado. Eles falaram comigo sobre eu visualizar minha duplicata de novo. Eu expliquei a eles que era chato, e eu ficava impaciente. Em vez de me mexer, eu deveria ver minha duplicata se mexendo e tentar interagir com ela e assim por diante. A ideia era manter ele comigo o tempo todo em que eu estivesse na sala. Eu tive uns problemas nos primeiros dias. Era muito mais difícil do que qualquer experiência extracorpórea que eu já houvesse feito. Eu imaginava e visualizava minha duplicata por alguns minutos e então me distraía. Pelo quarto dia, eu já conseguia manter ela por mais ou menos 6 horas por perto. Me disseram que eu estava indo muito bem. Na segunda semana, me colocaram em uma sala com alto-falantes acoplados nas paredes. Me disseram que gostariam de ver se eu conseguia manter a tulpa mesmo com estímulos para me distrair. A música era bem desordenada, feia, inaudível e fazia o processo ser mais difícil, mas eu consegui de qualquer modo. Na semana seguinte, eles tocaram uma música ainda mais insuportável, piorada com loops, distorções, microfonias e algo que pareciam serem vozes guturais, falando em idiomas estrangeiros. Eu só ria daquilo, já tinha me tornado profissional em manter a tulpa. Comecei a ficar entediado com o passar dos dias. Para animar as coisas, comecei a interagir com minha cópia. Conversávamos, jogávamos jogo em Go, e eu imaginava-o dançando breakdance ou qualquer coisa que eu julgasse engraçado. Perguntei aos doutores se aquilo atrapalharia os estudos, mas eles só me encorajavam a continuar. Então brincávamos e conversávamos, e foi divertido até que as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia eu estava contando a ele sobre meu primeiro encontro e ele me corrigiu, dizendo que a garota estava vestindo uma camisa amarela, e não uma verde. Pensei no que ele disse por um momento, e notei que ele estava certo. Isso me assustou um pouco, e após o expediente eu falei com os pesquisadores sobre aquilo. Você está usando ele como forma de chegar ao seu subconsciente, eles explicaram. Você sabia em algum lugar que estava errado, então seu subconsciente lhe autocorrigiu. O que era assustador se tornou divertido. Eu pude consultar meu subconsciente e revirar memórias passadas muito facilmente. Minha tulpa podia citar páginas inteiras de livros que eu havia lido anos atrás e se lembrar de coisas que eu havia aprendido no ensino médio e já havia esquecido. Era incrível. Com o tempo, comecei a levar minha duplicata para fora do centro de pesquisas. No começo tive medo, mas então me sentia à vontade, de sempre que me entediava, o trazia e passava o tempo. Então comecei a trazê-lo tanto que começou a parecer estranho não tê-lo por perto. Levava-o quando saía com amigos, quando ia à casa da minha mãe, e até levei ele uma vez para um encontro, e uma vez que não precisava falar em voz alta com ele, eu podia manter conversas sem que ninguém soubesse. Eu sei que pode soar estranho, mas era divertido. Além de ser minha subconsciência e memória sempre ao meu dispor, estava começando a ficar mais atento do que eu mesmo às coisas ao meu redor, notando detalhes e sinais de linguagem corporal que eu não percebia. Por exemplo, nesse encontro em que o levei, eu pensei que as coisas estavam indo mal à beça, até que ele me apontou os sinais de que ela estava rindo demais de minhas piadas e estava dando muitas chances para que eu falasse algo a mais. Então eu realmente notei e escutei o que ele dizia, e vamos apenas dizer que o encontro se saiu muito bem.
Quando fizeram 4 meses em que eu estava no centro de pesquisas, ele estava comigo constantemente. Então os pesquisadores vieram até mim e pediram para que eu parasse de visualizá-lo. Eu me neguei, e isso agradou eles. Eu silenciosamente perguntei à minha duplicata o que deveria ter trazido essa ideia, e ele simplesmente deu de ombros. Eu também. Eu me retive um pouco do mundo naquela época. Estava tendo problemas em conviver com as pessoas. Parecia muito que elas não sabiam ou estavam confusas sobre o que falavam, enquanto tinham uma manifestação de mim mesmo para consultar. Fez com que socializar ficasse estranho. Ninguém parecia ciente do que fazia elas ficarem bravas ou alegres. Não pareciam saber a razão por trás de tudo. Eu sabia. Ou pelo menos podia perguntar a mim mesmo. Um amigo que confrontou em uma tarde. Ele socou a porta até eu abrir e caiu como uma tempestade em mim, raivoso. Você não atendeu o telefone por 2 semanas, seu porra. Gritou. Qual é a porra do teu problema? Eu ia pedir desculpas e provavelmente iria com ele a um bar naquela. Mas então minha tupa ficou furiosa. Bata nele, ela disse, e antes que eu soubesse o que estava fazendo, eu soquei ele. Ouvi seu nariz quebrar. Ele caiu no chão e se levantou balançando, e batemos um no outro até arrebentar meu apartamento. Eu nunca estive tão furioso quanto naquele momento, e não tive piedade. Derrubei-o no chão e dei 2 pontapés nas costelas, e foi aí que ele fugiu, machucado e choramingando. Em alguns minutos a polícia chegou, e eu aleguei autodefesa, e uma vez que ele não estava lá para se defender, a polícia me deixou como uma advertência e foi embora. Minha tupa estava animada o tempo todo, e passamos falando sobre a briga e sobre como eu dei uma bela surra no meu amigo. Na manhã seguinte vi meu olho roxo e meu corte no lábio, e lembrei do que havia ocorrido para iniciar a briga. Minha duplicata é que havia se irritado, e não eu. Eu bati em um amigo chateado e me senti bem por isso. Tive vergonha e me senti culpado. A tupa estava presente, é claro, e sabia meus pensamentos. Então disse: você não precisa dele. Você não precisa de mais ninguém. Me arrepiei. Contei aos pesquisadores tudo o que se passara e eles apenas riram de mim, dizendo que eu não podia ter medo de algo que eu estava imaginando. Minha tupa apenas balançou a cabeça e sorriu para mim. Tentei considerar aquelas palavras seriamente e não ter medo, mas a tupa estava realmente me incomodando com seu sorriso constante e malicioso, e não havia emprego no mundo que valesse minha sanidade. Evitava olhar ou me concentrar nele, mas sempre que olhava, ele estava com os olhos rápidos e mais tenso, então comecei a tentar fazê-lo sumir. Nos primeiros dias foi bem difícil, mas finalmente conseguia manter ele longe por umas horas. Mas cada vez que voltava, estava pior e pior, mais tenso, mais alto e ameaçador, com os olhos mais fundos, a pele mais acinzentada, os dentes mais pontudos. E cada vez em que ele voltava, aquela música destonada que me fazia ouvir, voltava com ele. Quando estava em casa, tentando relaxar e cochilar, não mais me concentrando nele, ele aparecia, e o barulho agudo junto dele. Ainda visitava o centro de pesquisas naquela época, e estava fazendo meu trabalho pelas próximas 6 horas. Precisava do dinheiro, e achava que eles não haviam percebido que eu não estava mais visualizando minha tupa constantemente. Eu estava errado. Dentro de pouco tempo, 2 homens me seguraram e me contiveram e alguém com um jaleco médico aplicou uma injeção hipodérmica em mim. Acordei de meu torpor preso em minha cama, com a música tocando em minha tupa sobre mim. Ele mal se parecia mais com um humano. Tinha os olhos afundados até as órbitas, os dedos longos e deformados, era muito mais alto que eu, porém corcunda. Ele era, em suma, assustador pra caralho. Tentei me concentrar em não vê-lo, mas não conseguia me concentrar. Ele riu e deu um tapinha na intravenosa em meu braço. Eu lutei contra as amarras da melhor maneira que pude, mas mal pude me mover. Eles estão te enchendo com aquela merda, eu acho. Como vai a cabeça? Tudo confuso. Ele chegava mais e mais perto conforme falava. Tive náuseas, seu hálito era como carne passada. Me concentrei muito, mas não era capaz de bani-lo. As próximas semanas foram terríveis.
Quase sempre entrava alguém em um jaleco e me injetava algo ou me forçava a engolir uma pílula. Me mantiveram tonto e inconsciente, e às vezes me mantinham alucinado e tendo visões. Minha tulpa estava lá, o tempo todo, zombando. Ele interagia, ou talvez até fosse o motor das minhas alucinações. Cheguei a alucinar que minha mãe veio me visitar, me abraçando e chorando, e então ele cortava a garganta dela e me banhava em seu sangue. Foi tão real que pude sentir o gosto. Os médicos nunca falavam comigo. Eu implorava, gritava, pedia endorminidos e nada. Mas falavam com minha tulpa. Ao menos eu acho. Estava tão dopado e alucinado que não sei dizer, mas comecei a me convencer de que ele era real e eu era a cópia. Algumas vezes ele encorajava essa linha de pensamento, outras vezes ria de mim. Então, um dia, enquanto ele me contava uma história de como ia degolar todos que eu amava, começando por minha irmã, ele parou, um ar tenso cruzou seu rosto e ele colocou a mão em minha testa, como minha mãe fazia para saber se eu estava febril. Ficou parado por um bom tempo e sorriu. Todos os pensamentos estão criativos, ele me disse, então saiu pela porta. Após 3 horas vieram a meu quarto e me injetaram algo muito forte, de modo que desmaiei, e quando acordei, estava deitado, desamarrado e livre. Levantei, corri até a porta e estava destrancada. Abri e corri por um longo corredor vazio, abri outra porta e tropecei escadas abaixo até a porta dos fundos do prédio. Desmaiei de novo, devido à dor, gritando feito uma criancinha. Sabia que deveria continuar correndo, mas não conseguia. Cheguei em casa, de algum modo. Tranquei a porta e coloquei um armário na frente e tomei um longo banho e dormi por 1 dia e meio. Ninguém veio à minha casa naquele dia, nem no seguinte, nem no próximo, nem no outro. Por 1 semana me mantive naquele quarto. Havia acabado. Pareceu um século. Eu havia tirado tanta coisa da minha vida que ninguém se importa com o fato de eu estar desaparecido. A polícia não achou nada. O centro de pesquisas estava vazio quando investigaram. A documentação foi inútil e os nomes que eu dei não resultaram em nada. Até o dinheiro que eu havia recebido era irrastreável. Eu me recuperei o máximo que pude. Não saio muito de casa, e quando saio, tenho ataques de pânico. E choro. Choro muito. Não durmo muito, e meus pesadelos são horríveis. Acabou, tento me convencer, eu sobrevivi. Uso as técnicas de concentração que aqueles bastardos me ensinaram, e até que funciona um pouco. Não hoje. Há 3 dias, recebi uma ligação de minha mãe. Uma tragédia havia ocorrido. Minha irmã havia sido a última vítima de uma série de assassinatos, dizia a polícia. O assassino sangra as vítimas, então as degola. Houve o funeral esta tarde, o mais bonito que se pode imaginar, eu suponho. Eu estive um pouco distraído. Não conseguia pensar direito, ouvindo uma música muito baixa, com estática, distorção, sem tom com microfonia, vindo de longe. Ainda estou ouvindo, mais alto agora.